Colossenses capítulo 1, verso de 3 a 6, diz assim, as Santas Escrituras do Novo Testamento. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Amém? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela grande oportunidade que tu nos dado de anunciar o teu reino e pregar a tua palavra. Muito obrigado, Deus, que todos que aqui estão e aqueles que nos assistem pelo nosso canal no YouTube e no Facebook, e eles entendam e compreendam que a palavra de Deus fala no nosso coração. Ilumina nossas mentes e nossos corações para podermos expor a tua palavra, Senhor. Adoramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos falar nesta noite sobre esse texto sagrado. O verso de número 5 tem a frase esperança que está guardada para vocês no céu. É sobre essa esperança que está guardada. E que nós tomamos posse quando vamos para o céu. O crente tem esse privilégio de, ao partir daqui, quando o Senhor vier buscar, nós estamos com Ele no céu. É um privilégio ser crente. E a lição de hoje da Escola Dominical que diga, 15º capítulo de Apocalipse, estamos estudando ele primeiro, que fala sobre as 7 taças ou os 7 flagelos. Muito complicado, mas uma claridez a respeito dos santos que venceram, que estão no céu. Aqueles que pagaram o preço da perseguição e que seus algozes estão no inferno e eles estão no céu. Essa é a esperança do crente. Por isso que o crente, ele não titubeia, não tem medo da morte. Eu, um presbítero da minha igreja de Natal, quando era jovem, adolescente, Arthur Maresco, nunca me esqueço. Ele, ao partir, ele disse, combati o vou comprar, cadei minha carreira e guardei a fé. Isso ficou na minha mente. Ele partiu para estar com o Senhor. Olha, assim é todo crente, todo eleito, todo escolhido de Deus, todos que creram no Evangelho, meus amados, estão seguros, estão com a esperança consumada no céu, os que partiram. E os que aqui estão aguardando. Se ele não vier, e nós temos que ir, então nós estaremos tranquilos. Então eu quero chamar a atenção para 3 versos. O do número 4 e o do número 5. O do número 4, eu queria a frase amor que vocês têm pelos santos. Amor que vocês têm pelos santos. Os cristãos, irmãos, que povoam os nossos templos, as nossas igrejas, irmãos,
muitos deles não conseguem entender a riqueza do Evangelho. Não conseguem, irmão. Este Evangelho deixado por Jesus Cristo. Queridos, o novo nascimento, ele confere ao homem espiritual, eu não chamo o homem crente de homem pecador. O homem espiritual, porque ele ressuscitou, ele nasceu de novo, nova criatura. Ele precisa viver uma vida com os santos, de comunhão. Vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso de número 5 fala sobre o tema da nossa mensagem de hoje, né? Esperança que está guardada para vocês no céu. Olha, quem é que tem essa promessa? Cadê Valtari? Cadê aí os ex-catedra, os falsos profetas? Quem é que tem uma palavra como essa? Eu tenho uma esperança para você guardada, para você viver a vida eterna. Só quem tem isso são os crentes. Eles têm, porque Paulo falou, que quando ele creu no Evangelho de Jesus Cristo, ele não teve mais dúvida. Amados, quando o homem pecador, ele abre o coração, e ele recebe Jesus Cristo, amado, ele passa a viver uma vida nova e mora no coração dele o Espírito Santo, que lhe fortalece esse depósito, esse tesouro de guardar no coração, amados, guardar a esperança da glória de Deus do céu. Meus irmãos, infelizmente, amados, o homem desta vida, mesmo os cristãos, começa a valorizar coisas efêmeras e passageiras. Meus irmãos, o que mais deve marcar a vida de um crente é o compromisso fechado com Deus. Não abro mão das coisas de Deus. Eu posso abrir as minhas, dos meus negócios. Deus não, né? Porque os crentes têm algo grande, ele tem no coração a certeza de que ele vai morar no céu. Vamos ver mais um pouco na frente esse verso 5. Agora vamos para o verso número 6, que diz: este Evangelho está produzindo frutos. Por que não diz frutos? Eu poderia misturar com riquezas, com dinheiro, com patrimônio, com família, não sei com quem, fica lá. Não fala em fruto. É quando o Evangelho que você prega leva alguém a Cristo. Uma pessoa, 2, 3 são fruto do Espírito Santo de Deus. Olha, amados, as razões pelas quais o Evangelho produz fruto, amados, é porque ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, irmãos. Né? Preste bem atenção, amados. Este poder de Deus faz com que, amados, possamos romper com as barreiras, amados. Porque o Evangelho é algo eterno. E preste bem atenção, Paulo, na oportunidade que teve, quando escreveu para os romanos, para Roma, dizendo que ia para lá, ele soltou a frase célere de Romanos 1,16. Ele disse, amado, pois não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, amados, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois dos gentios, do grego. Então essa foi a declaração de Paulo.
Meus irmãos, vamos então para a palavra desta noite para vocês. Primeiro ponto da nossa palavra, verso de número 4. Amor que vocês têm por todos os santos. Amados, nós somos uma família chamada de Corpo de Cristo. Nós temos vários nomes. Nós somos a igreja como Corpo de Cristo. Nós somos as testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse, da Cristo testemunha. Nós somos o povo de Deus. Tudo isso, nós temos muitos outros nomes, amados, para dizer que somos alguém atrelado, amados, como o corpo é atrelado à cabeça, a cabeça é Cristo e nós somos o corpo, amados, né? Meus amados, o grande privilégio de alguém ser perdoado aqui nesta vida, ser perdoado da morte eterna, amados, e que deixa um mundo de incertezas, amados, e sem nenhum futuro. Nós temos futuro, porque nós temos guardado a esperança do céu, amados. Amados, ouvindo hoje, queridos, alguém falando das narrativas sobre a origem do mundo, me admirei porque era um pastor de idade, cabeça pesada, na televisão, dando uma entrevista num blog, mas não era vegetariano. E ele foi desafiado pelo interlocutor, escreva o livro, mas depois ele disse, não dá para você me dar um quadro geral, não? Quem está certo? A Bíblia ou a ciência? E ele divagou, porque eu acho que ele não estudou ainda o livro do Apocalipse. Amados, a conexão entre Apocalipse, capítulo 12, e Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus disse a serpente, a mulher, disse que porém inimizade entre ti, serpente, e você, mulher, e o seu descendente. Este aqui, ó, virá o calcanhar do teu descendente. O seu descendente esmagará a cabeça de você, serpente. No capítulo 12, na revelação de Jesus Cristo, do puro Evangelho que se encontra revelado, e nós estamos estudando aqui, vamos no 15º capítulo, a gente pode entender, amado, essa configuração do capítulo 12, quando Jesus Cristo revela a João e diz para ele que haverá uma batalha no céu entre a velha serpente do dragão e a mulher. E a batalha foi tão grande que quando a mulher preparou para dar, desculpe, a luz, um filho aqui, o filho de Deus, aí então a guerra ficou maior, né? Mas o diabo levou uma rasteira muito grande. Os auxiliares dele da besta do mar, que são os reis, os governos, não sei o que, sei lá, o Herodes deu uma mancada grande e levou uma rasteira, e Jesus passou, infante Jesus, com a sua mãe, com seu pai, os soldados que matavam as criancinhas, e Deus arrebatou lá para o Egito, e o diabo perdeu, o dragão, o diabo perdeu. Jesus então cumpriu seu ministério, e aí então vem a configuração final. Aconteceu em Gênesis 13:15, Jesus Cristo na cruz do Calvário, pagando o meu preço, o seu preço, o preço do pecado do homem pecador. Ele deu a vida dele morrendo na cruz do Calvário, sendo ferido no calcanhar pela serpente que levou o homem ao pecado. Mas aí, ao terceiro dia, o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente. Aí a configuração.
E assim Jesus terminou de enviar os seus evangelistas para a grande comissão, e que retornou para o céu, que assumiu o trono lá, capítulo 10, 11. Então, capítulo 2, o Senhor Jesus assume como cordeiro, que veio aqui, diz Isaías, cordeiro, a ovelha muda que foi para o matadouro e que foi morta, ferida no calcanhar. Mas aí, antes de ele tomar uma medida drástica contra o serpente, o dragão, ele assinou o pagamento da promessa que ele fez, as testemunhas de Cristo, que ele fez à igreja do Senhor Jesus, antes dele expulsar o demônio na medida provisória número 2, ele na medida provisória número 1, ele então, como prometeu, ficai aí, porque do alto vocês receberão algo fantástico na vida de vocês, que vão gerar a isonomia, que alguém vem para a terra, mas não vai ter força sobre vocês. E aí ele decretou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e todos os crentes que creram em Jesus estão com a isonomia do Espírito Santo. O diabo está preso para ele, e aí em seguida ele, como o rei das nações, ele chama o arcanjo Miguel e diz: vocês, seus anjos, agora expulsem daqui das regiões celestes a velha serpente e o dragão e o diabo. Você expulse ele das regiões celestes, porque aqui só se viu para dedurar os crentes, para denunciar os crentes, como fez com Jó, e o diabo se precipitou para a terra. E aqui numerou 2 agentes fortes, 2 bestas, uma besta da terra e outra do mar, e a da terra, e da outra a Babilônia, e depois outros auxiliares, e os incrédulos que endurecem o coração para Jesus, para perseguir os crentes. Mas aí, quando ele veio, o diabo para a terra, pensando que estava com tudo, ele pensou que vencia os eleitos de Deus, todos os eleitos de Deus, perseguidos até hoje, e que eles morreram no campo de batalha, todos venceram, porque eles estão fazendo parte do coral, se for judeu, de 144, se for gentil, da grande multidão que estão adorando o Senhor, cantando o hino de Moisés, cantando o hino do Senhor Jesus e clamando ali pela a igreja aqui na terra, crente que vai para o céu, vai servir a Deus. Meus amados, essa esperança que tem é crente. Qual é a esperança que o mundo oferece? Se aquele homem dizer que, parece que eu vou dizer uma pergunta, Jesus, Deus criou todas as coisas, deu origem a tudo, e tudo pode ser contabilizado, de milhões de anos que você quiser. E o fim que vai terminar aqui, quando o Senhor voltar. A ciência não passa de uma mera criação de Deus, através do homem que ele disse: formamos o homem no pó da terra. Meus irmãos, as atividades, irmãos, de exaltação das coisas mortas e mundanas, amados, são trocadas pelo alvivo. Procure saber, uma semana inteira de arena de futebol, quantas multidões tem. Inclusive, eu lembro primeiro lá, vestindo as camisas, gastando as multidões. Crentes sempre vai lá, tem um pouco bom da igreja, porque também gastaram dinheiro no mundo, ao invés de estar aqui adorando
das coisas vivas. Eles vão lá para as arenas, coisas mortas. Meus amados, hoje as arenas de futebol, local de corrida, quantas pessoas tem na corrida hoje? 380 mil pessoas na Bélgica, talvez só tem 4 milhões de habitantes. Quer dizer, quase 10% do povo na arena, na pista de corrida. Amados, está os locais de corridas, os estádios de atletismo, as arenas de show e tudo, amado, que trazem satisfação, amado, para o homem, vem ocupando o homem e também levando as testemunhas de Cristo desavisadas, ao invés de estar nas coisas vivas, vão para as coisas mortas. Nada contra, amado, as pessoas que se divertem, nada contra o amado. O ingresso de R$1.500 aqui no Brasil, e tem gente que tira o dinheiro para ir para uma prova. Meus irmãos, prestem bem atenção, meus amados. Né? Prestem bem atenção. Nada mesmo contra os que se divertem. No entanto, quem é cristão? Ele tem atividade a semana inteira na igreja, e ele tem atividades pessoais em casa, na família. Mas eles estão se gastando com as coisas mortas deste mundo, da mortandade do mundo. Meus irmãos, somente os eleitos de Deus, irmãos, é ou não é, podem desfrutar da esperança do futuro, da glória de Deus para todo sempre. São os eleitos, irmãos, que têm no seu coração a esperança, amado, aqui nesta vida, amado, e uma consciência de que ele crê em Deus. E são pessoas vivas, não mortas. Amado, a esperança dos crentes que estão, amados, é em Cristo Jesus. O crente, amado, deve buscar uma vida de adoração a Deus, de consagração, da oração, amado, que é a intimidade com Deus, irmãos, né? Do conhecimento da palavra de Deus, da comunhão dos santos. Precisamos desfrutar isso a cada dia, amado, amar e viver a comunhão, para vivermos uma vida ricamente abençoada, amados, e superando todas as dificuldades que vêm pela frente, meus irmãos. Né? Precisamos sim, meus amados. Né? Precisamos sim. Né? Buscar esse Deus cada dia, amados, em nossas vidas, para vivermos, amados, uma vida nova com Ele para todo o sempre. E mais, amados, em segundo lugar, o verso de número, em terceiro lugar, para concluir, o verso de número 6 diz a frase: esse evangelho está produzindo fruto. Meus irmãos, Paulo ele relata aos Colossenses como se fosse um relatório, amado, do fruto do trabalho, do crescimento das igrejas, amados, em sua época. Amados, o Evangelho não é apenas um levantar de mão, não é apenas comparecer a um trabalho qualquer, não é apenas aqui e acolá orar, aqui e acolá ler a Bíblia, amados, não é? O Evangelho, amados, ele transmite comunhão do crente com Deus. Né? E Paulo fala, o Evangelho é algo fantástico para a vida do homem, que ele traz a certeza da vida eterna. Amados, os efeitos do Evangelho, amados, na vida das pessoas, irmãos, que encontram a verdade, são transformadas pelo poder de Deus, irmãos. O Evangelho produz o fruto da justiça,
que trata da salvação eterna. Meus irmãos, o homem pecador, ele é perdoado e é retirado dele, amados, a maldição da morte eterna. E mais, amados, o Evangelho é o próprio Jesus que veio ao mundo para trazer essa grande esperança, essa grande diferença para todos nós, para retirar o homem do pecado, da morte eterna, amado, e promover uma mudança maravilhosa com os efeitos pessoais, na família, nas suas atividades, em tudo que ele for fazer. É algo fantástico. Crente é para ser uma pessoa feliz, abençoada, o tempo todo, amados, porque não precisamos de ninguém para estar compartilhando nossos problemas. Claro que a ovelha precisa do pastor, mas, em primeiro lugar, deve se debruçar diante da sala, do trono da graça de Deus, se debruçar diante do livro do Evangelho Eterno, se debruçar, amado, da fé e da comunhão. Meus irmãos, quero concluir dizendo a vocês o seguinte: o amor não pode ser, amados, traduzido por uma tapinha nas costas, não é? Ou por alguma coisa semelhante, amado. Mas o amor é a pessoa poder viver feliz, viver em paz, né? Isso é o que é, amado, o amor. Amados, o maior tesouro que o crente tem é a esperança, amado. Só sem esperança não morre, né? É a esperança, amado, que Jesus Cristo colocou no nosso coração. Porque o novo nascimento, ele produz uma mudança muito grande na nossa vida, meus irmãos, né? Porque o salvo, amados, ele pode usufruir das bênçãos de Deus para a sua vida, meus irmãos, né? Eu quero concluir com uma pequena ilustração do pastor Ronaldo Alves Franco. Ele, numa noite fria, lá no sul do Brasil, né, ele se lembrou que ele pegou uma semente de caqui e plantou no pomazinho dele. E aí ele, 3, 4, 5 dias, ele olhava e nada, né? Aí ele chamou a esposa e disse: minha filha, amanhã nós vamos levar a pai, cavar o buraco para plantar outra coisa no lugar do caqui. Então, não foi de manhã cedo, né? O que é que ele fez? Ele foi para lá, né? Para cavar o buraco, para plantar outra planta lá, né? E quando ele foi chegando no local, ele viu a folhinha dele e o caqui dizendo: não, minha mãe, eu estou pedindo caqui. E aquele caqui, ele foi frondoso e deu muitos frutos, não frutos, muitos frutos para aquela família. Meus irmãos, devemos colocar nossa vida em Deus o tempo todo. O cristão não pode titubear. O cristão não pode olhar para os lados, nem para frente, nem para trás. Deveria ser preciso olhar para dentro dele, que está o Espírito Santo, e para cima. Porque até a visão de João, se você ler Apocalipse, vi, coisa linda. Meus amados, que Deus nos ajude a ter essa esperança do mar no nosso coração, de que tudo está pronto e planejado pelo Senhor Jesus. Amém, irmãos?